o Senhor colocou uma palavra no meu coração quando eu cheguei aqui no culto, porque eu até falei, olha, eu não sei onde eu vou pregar. Quase que eu preguei a mensagem que eu preguei ontem, vocês não estavam lá, né? Então, mas o Senhor foi e colocou no meu coração Daniel 10. Amém. Eu vou ler alguns versículos. Daniel capítulo 10, versos 4 ao 13. Deus está na casa. Amém. E é digno de ser adorado. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és santo. Deus é maravilhoso. Toda honra, glória, louvor, teu santo nome, Senhor. Glória. Tua presença é maravilhosa. Também fiquei admirando a criança ali louvando. Achei tão lindo, tocando a bateria, adorando o Senhor. Coisa linda que Jesus possa derramar sobre a sua vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Podemos ler? Amém. Diz assim na minha Bíblia, a tradução com certeza diferente da sua. No dia 24 do primeiro mês, eu me encontrava em pé junto à margem de um rio grande e rápido, Rio Tigre. Olhei para cima, diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava com berilo, outras pedras preciosas, o rosto iluminado como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas reluziam como bronze polido, e a sua voz soava forte, grave, como o barulho de muitas multidões. Só eu, Daniel, contemplei aquela visão. Os homens que estavam comigo, na minha companhia, não conseguiram ver. Foram acometidos de tão pavor que fugiram apressadamente do local e se esconderam. Assim fui deixado a sós, admirado àquela grande visão. Me senti enfraquecido, trêmulo e muito pálido. Quase desfaleci por completo. Então, eis que ouvi a voz das palavras do anjo, e ouvindo o som do que dizia, perdi os sentidos. Entrei em um êxtase e caí de bruços com o rosto em terra. Em seguida, senti que a mão de alguém me tocou e me ajudou a levantar. Os meus joelhos e mãos tremiam muito. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Presta, pois, toda a atenção à palavra que vou te comunicar. Levanta-te, porquanto fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei de pé, ainda trêmulo. E o anjo prosseguiu, me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante de Deus. As tuas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Amém. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo. Aleluia. Porquanto não pude mais continuar ali com o rei da Pérsia. Amém? Amém. Uma palavra maravilhosa. Deus, tu és lindo, Pai. Aleluia. Tem uma parte dessa mensagem aqui, um texto, quando o anjo fala para Daniel assim: homem muito amado, que eu sinto inveja. Homem muito desejado por Deus. Eu vim por causa das tuas orações. É, Jesus. Mas no capítulo 6 de Daniel, vai dizer que Daniel ele tinha a oração como um estilo de vida. Ele orava 3 vezes por dia. Era um estilo de vida, né? E os judeus eles têm o costume de orar em determinados horários: 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Provavelmente era nesse horário que Daniel orava. Já era um costume. É, Deus. Mas, por causa das orações de Daniel, Oh, Deus. Aleluia. Oh, houve aleluia. uma perseguição espiritual. Verdade. Então, nós sabemos que levantaram um decreto para que ele não orasse mais. E quando o rei ele assinou aquele decreto, Daniel ouviu dizer que tinha tido um decreto que ele não podia mais orar. Meu Deus. Irmãos, aquele decreto era que se alguém orasse, ele morria.
Sabe o que Daniel fez? Ele se escondeu, não foi? Ele não parou de orar? Daniel fez isso? Ele teve medo de morrer? Não. A palavra diz que ele subiu no seu quarto num lugar bem alto, abriu as janelas para Jerusalém. Jesus está e orou. Aleluia. Aleluia. É verdade, Deus. Mas essa oração, irmãos, não era uma oração comum. Não era a minha oração, a tua oração. Era a oração de um jovem que, quando chegou na Babilônia, não quis sentar para comer do manjar do rei, bebeu o vinho do rei, porque sabia que era um alimento contaminado. Então ele começou a se separar assim que ele foi levado como escravo. Irmãos, ele não estava ali de férias. Ele foi levado escravo para servir no palácio. Sendo que Daniel ele fazia parte da realeza. E ele chegou como escravo, sem saber a língua, o costume. Ele colocou no seu coração: eu não vou comer a comida que o rei come. Por quê? Porque era uma comida que Deus tinha falado que era imunda. Você sabe por que aquela comida era imunda? Talvez você vai descobrir, porque lembra quando os anjos vieram para destruir Sodoma e Gomorra? É porque tem assunto que a gente vou falar por cima, assim, porque tem criança aqui. Então, naquela cidade, eles praticavam tudo que é tipo de coisas ruins, que nós sabemos que eles praticavam, que eles queriam maltratar os anjos. Vou falar assim, que é para a gente entender, nós somos adultos. Né? Eles queriam fazer algo com os anjos, porque eles já faziam até com os animais. Então, por eles fazerem isso com os animais ficavam com uma alteração genética e eram imundos. Aleluia. Então, quando chega na Babilônia, esse rito já era comum. Daniel falou: eu não posso comer desses animais, porque tem uma mistura genética ali. Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. E ele se separa. Então, já no começo, na sua juventude, ele já começou a se consagrar a Deus. Até ele chegar no capítulo 10, foi uma grande caminhada. É verdade. De consagração, de separação e de oração como estilo de vida todos os dias. Em horários determinados. Aleluia. Todos nós temos os nossos rituais, não temos? As donas de casa têm um ritual. De lavar a louça tal hora, fazer o almoço tal hora, fazer a janta tal hora, tudo ali esquematizado. Todo mundo tem seu ritual. Mas o ritual de Daniel era que ele não poderia deixar de orar. Aleluia. E nós, irmãos, fazemos rituais para tantas coisas, mas não pegamos na nossa vida e colocamos a oração como estilo de vida. Pode me ajudar? Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Ai, oh, aleluia. Ai, que aleluia. Aleluia, Jesus. Então não era qualquer oração, era a oração de alguém que santificava a sua vida, que se separava. Até a sua alimentação era separada. Aleluia. Será que hoje, irmãos, na nossa geração não tem também animais com alteração genética? Jesus. E é por isso que Deus proibiu? Não coma isso. Não era só porque na época o porco, vou colocar um pouco que é uma coisa comum, estava lá no deserto. Você vai aprender isso na teologia, que no deserto não se comia pouco porque não podia refrigerar a carne, né? Mas não era só isso, era a mistura genética. Aleluia, lá de trás. E nós sabemos que a nossa geração, até as pessoas estão querendo ser animais. Não está muito longe. Na China já tem um decreto: quem quiser ser um cachorro pode ser um cachorro. Quem quiser. Olha só. Mas isso começou lá atrás, né, de Daniel? Verdade. Aleluia. Oh, Deus Santo. Aleluia. Então, Daniel, quando ele orava, preste atenção. Pense alguém que ora e incomoda os satrapas, os príncipes de Nabucodonosor. Aquela oração incomodava, irmãos, muito espiritual. Aqueles homens ficaram tudo endemoniados. E pensou: nós temos que fazer com que ele pare de orar. Aleluia. Deus maravilhoso. Então vamos colocar um decreto, ele vai ficar com medo, não vai mais orar. Aqui não tem nem decreto, o crente não está orando. Deus. Ninguém está impedindo a gente de orar, tá? Só a gente mesmo, né? Quando a pessoa
pessoa nova convertida, aquele primeiro amor, a gente quer orar, quer buscar batismo com o Espírito Santo, né, quer consagrar, quer jejuar, mas a caminhada vai vindo, você vai se acostumando com a presença de Deus, você vai deixando de lado. Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Mas Jesus falou assim, a minha casa, ela é chamada casa de oração. E a igreja quase não ora, irmãos. Tem igreja que nem para começar ora. Eu já fui em culto, que eles não oravam nem para começar. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo aqui? Nem para começar estão orando. Porque, irmãos, quanto mais oração, mais poder. Quanto mais eu oro, mais eu posso. Quanto mais eu oro, mais cura, mais libertação, mais transformação. Jesus falou, orar sem cessar. Por que a gente está cessando, irmãos, de orar juntos? Por quê? Eu acredito que o Espírito Santo sente falta de homens como Daniel. Alguém que se dobre para que ele possa usar. Aleluia. Porque Tiago não falou assim? Que nós temos que nos humilhar debaixo da mão de Deus? Como é que o crente se humilha? Boca no pó, não é? Se dobrar. Para que no seu tempo ele vos exalte. Por que não está tendo exaltação? Porque não tem humilhação. Aleluia. Nós somos a geração mais preguiçosa. Se Deus levantar a gente de madrugada e falar, não sei por que eu acordei de madrugada, não consegui dormir. É Deus chamando você para orar, crente. Ele me chamou para orar. É que o que E Daniel orava tão intensamente, irmãos, que quando ele orava, pensa, o céu se movimentava. E Deus olhava assim e falava assim, Gabriel, desce lá. Porque você precisa entregar uma resposta, Daniel. Mas a primeira coisa que você vai falar para ele é que ele é um homem muito amado. Eu admiro muito porque ele persevera na oração. Entra Ciro, entra Nabucodonosor, entra Beltesazar e Daniel está lá orando. Entra rei e sai rei. E ele ora, persevera, ele ora, se humilha, não desiste. Ele clama, ele geme, ele pede, ele insiste. Aí o Senhor olha, vai lá falar com ele. Ele poderia falar assim, vou levantar o profeta, né? E o profeta vai falar com Daniel. Não, ele falou, mas vai lá você. Se apresenta para ele. Aleluia. Aí ele tem essa visão que você acabou de ler comigo. De um ser glorificado. Nós queremos respostas, irmãos, da parte de Deus. Temos que orar. Mas sabe o que o anjo falou para ele? Olha, eu vi no primeiro dia que você decidiu se humilhar. No primeiro dia que você se humilhou, o Senhor falou, vai lá, desce e responda a ele. Mas o príncipe da Pérsia, quem era o príncipe da Pérsia, irmão? Era o rei? Não. Era o anjo que dominava, o anjo maligno, né? Que dominava a Pérsia. Um principado se colocou na frente de Gabriel. Gabriel é um anjo mensageiro. Você imagina a batalha. Se colocou na frente. Não tocou, mas não deixou descer. Não deixou ele descer. 21 dias, irmão. Tu pode pensar, então Gabriel é fraco? Que 21 dias? Não, irmãos, é porque lá no céu não existe tempo. E o Senhor falou que um dia para ele 1000 anos. Ou seja, 21 dias para Deus é 21 segundos, 21 minutos.
Não é 21 dias aqui. Deus não está preso no tempo. Eu não sei se você sabe, mas o tempo é uma prisão. Tá? Desperta. Existe o começo, o meio e fim. Só quem está preso no tempo somos nós e os demônios. Porque a palavra diz que Satanás caiu e resta pouco tempo. Então aqui é uma prisão no tempo. Porque lá no céu não tem tempo. Não tem morte. É, Jesus. Verdade. É um tempo que você não controla e que eu não controlo. Eu não decidi quando eu ia nascer e não decido quando eu vou morrer. É, meu Deus. O Senhor que comanda o tempo. Aleluia. É por isso que para Daniel parecia que estava demorando, mas para Deus era 21 segundos. Não está demorando não, irmãos. Chega no tempo e na hora decretado por Deus. O que ele decretou está decretado. Aleluia. Aí o anjo desce, olha só, o anjo desce. Ele fala assim, o príncipe da Pérsia me pediu. Eu fiquei parado. Mas como você continuou orando, como você perseverou na oração, aí o Senhor falou, vai Miguel, desce e resolve. Aleluia. Então era uma oração que mexia com principados e potestades de oração de Daniel. Será que a nossa oração está mexendo com o casimento de Abel? Será que nós estamos mexendo aqui com essa parte aqui do santo, na nossa oração? Será que move alguma coisa? Será que algum anjo desce aqui, irmãos? Será que algum demônio fica preocupado? Ou será que a nossa oração não está passando nem desse tempo? Ah, mas é impossível Deus não ouvir. É assim. O que a palavra diz em Mateus? Se você não for misericordioso, Deus não escuta a sua oração. Deus trata o homem como homem é. Bem-aventurados e misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se eu não tenho misericórdia, eu também não alcanço. Então, tem oração que nem sobe. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quer ver uma outra oração que Deus não escuta? É uma oração cheia de mágoa que não perdoa o outro. Eu só posso receber de Deus o perdão se eu perdoo. Então você pode orar a vida toda, morrer e nem ver Jesus. E qual era a motivação de Daniel, irmãos, a orar? Era por ele? Não. O texto não diz, Daniel orava 3 vezes ao dia pela vida dele. Diz que ele orava por Jerusalém, a cidade que havia sido queimada e destruída. Então o segredo dos anjos descerem é orar pelo outro. Aleluia. É orar pelo outro. Não foi assim? Quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor virou o seu cativeiro. Ele estava pedindo pelos seus amigos. Não era por ele. Porque Deus sabe o que eu preciso, irmãos. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece a nossa necessidade. Ele calma a sua. Mas eu só vou conseguir alcançar o coração de Deus quando eu orar pelo outro. Porque eu vou cumprir o mandamento que diz amar o seu próximo como a ti. Mas vamos viver numa sociedade que o próximo não vale nem R$14, nem R$28. Nós colocamos preço nas pessoas. É uma igreja que prefere adorar a Mamon. Deus, tu és fiel. Aleluia. Se tem um negócio que dói no bolso, no crente é o bolso, né, irmãos? Aleluia. Aleluia. Me fez lembrar agora algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu estava dirigindo um culto lá no Rio de Janeiro, que eu sou lá no Rio, bem lá depois da ponte. E a igreja tinha alugado um espaço que não tinha membro, né, ainda. E na época era R$700, acho que uns 10 anos atrás, já era bastante dinheiro. Aí eu falei, Senhor, como é que esse pessoal vai pagar? Você vai pagar R$700? Você falou assim, não se preocupa não, que quem paga o aluguel sou eu.
Aleluia. Isso não vale nem uma alma. Isso para mim não é nada. Irmãos, o Senhor mandava o aluguel 10, 20 dias antes de vencer o aluguel. E as almas entravam e se convertiam. Porque Deus não está preso a papel, Ele é dono do ouro e da prata. Então não podemos colocar preço em ninguém, irmãos. Uma alma tem muito valor, Senhor. E não é valor de prata nem de ouro, é valor de sangue, de vida. Aleluia. Eu sei de uma coisa, tem 3 pessoas aqui que Deus está enviando um anjo lá. Lá na tua causa, impossível, o anjo está indo lá, irmão, na tua causa, impossível. E ele falou: o príncipe da Pérsia me reteve por 21 dias, mas você continuou orando. Aí o Senhor falou: vai lá, Miguel. Irmãos, quando Miguel desce, ele é o anjo principal da guerra. Foi ele que expulsou Satanás. E Jesus falou assim: Miguel expulsou Satanás. Aí ele falou assim: eu vi Satanás caindo como um raio. Ou seja, ele foi empurrado de cima para baixo. Que Miguel empurrou ele, né? Aí diz que Miguel lutou contra o dragão e empurrou ele para baixo. Para empurrar significa que ele não queria, né? Ele estava resistindo. Mas Miguel empurrou o dragão e ele caiu. Onde que ele caiu, irmãos? Alguém sabe onde ele caiu? Ele caiu aonde, irmãos? Na terra. Aleluia. Significa que eu e você estamos aqui. Você não está vendo ele, graças a Deus por isso. Porque o mundo já é na frente do maligno. E nós estamos numa prisão com ele. Todo mundo está preso no tempo. Eu, você e ele. É por isso que se eu fosse você, eu orava todos os dias. Porque você está numa prisão espiritual com um ser que tem fome de morte, de destruição. Nós estamos em guerra, irmãos. E a nossa arma é a oração. Você está vendo ele? Não. Eu estou vendo? Não. Então eu não preciso orar. Porque se eu orar, quando ele vier, ele vai me mostrar. Está vendo? Vem por ali. Se você orar, irmão, você não fica enganado. Não fica confundido nem embaraçado. Quando você ora, você vence. Porque para eu resistir a ele, eu tenho que me sujeitar a Deus. Para sujeitar só na oração, porque eu não posso, ele dobrado. Aleluia. Sujeitar a Deus, de resistir ao diabo e ele. Mas antes de resistir, eu tenho que me sujeitar. Aleluia. É por isso que os crentes agora estão sendo derrotados na igreja. Porque não sujeita a Deus, não tem poder de resistência. Significa que é para você atacar e não, para você resistir. O anjo resistiu a ele 21 dias. Ficou ali parado. Aí Deus enviou o reforço. Então, quando o Miguel desce, aquele príncipe da Pérsia tem que sair do caminho, porque Miguel já desce com a espada, já cortando tudo. E o nosso Deus ainda corta hoje, irmãos. Ele ainda tem espada que corta. Tanto que essa espada está me cortando, está te cortando nessa noite. A palavra. Ela corta para quem quer e para quem não quer também. Ela corta para quem quer e para quem não quer. Abraçou. A espada está aqui, irmão. E a palavra não volta vazia. Ela já foi lá, já surtiu efeito, já quebrou a principal potestade, já derrotou a tua alma, minha alma. Porque a palavra, ela não volta vazia.
Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ou seja, se o inimigo ouvir a palavra agora que eu estou pregando, ele tem que se meter a ela. Aleluia. Verdade, Deus, verdade. Eu estou pregando aqui, vocês estão ouvindo os anjos, estão ouvindo os demônios também. Eita, Jesus. Eles estão ouvindo, lembrado, porque a palavra é lei, é ordem, é decreto. Aleluia. E ela vai como espada, né? Cortando, nós estamos aqui cultuando e o Senhor está indo lá em cima, está indo lá embaixo, está indo lá na frente, está indo lá atrás. A palavra está indo nas casas, irmãos. Ela está entrando nos lares, porque ela não volta vazia. A palavra é espírito, é vida. Nós estamos aqui pregando, ela está indo no cartório, está indo no fórum, está indo nos hospitais. Porque ela está sendo falada no mundo espiritual. Então ele desceu com a resposta. Mas olha só, Deus é Deus de surpresa, irmãos. Daniel não esperava aquela visita. Ele achava que só seria mais uma oração. Mas quando ele vê, o texto diz que ele passa tanto mal que ele chega a cair com a cara no chão, com a visão da glória do Pai. E ele mesmo cai por terra. Aleluia. Pensa na glória de Deus. Ninguém fica de pé. Ele caiu com o rosto no chão, Daniel. Ele falou que ele se tremeu todinho. Parecia, antes de pregar, eu estava assim tremendo ali. Era de frio e de nervoso. Ele se tremeu todinho. Aí o anjo tocou nele. Levanta. Porque Deus fala com crente em pé. Ele levantou com os joelhos ainda batendo no outro, irmão. E o anjo falou: Daniel, não temas. Não temas, Daniel. A sua oração foi ouvida. Quer dizer que nem é toda oração que Deus ouve, né? A sua oração ela foi ouvida. Quando Deus escuta, Ele responde. Aleluia, Jesus. O Senhor está trazendo resposta. Persevera, porque a sua oração foi ouvida. Aleluia, Jesus. O Senhor quer se revelar para nós. É por isso que Ele falou: orar e se cessar. Me fez lembrar até Josué. Ele falou assim: medita na palavra de dia e de noite, de manhã e de noite. Não é só de manhã, não é só de noite. Medita de dia e medita de noite. Porque se você meditar, tu vai ter o cuidado de fazer conforme eu te ordenei. Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Se eu não orar, não falar com Ele e não ler a Bíblia. Eu sei que nessa última hora, Joel falou que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizariam, teriam sonhos e visões, independente de idade, os velhos teriam. Porque Deus ele tem prazer em se revelar. É, Jesus. É verdade. Só está faltando Daniel orar. Meu Deus. Jesus. É verdade. Aleluia. Só está faltando Daniel orar. Interessante, né, pastor, que geralmente o ministério de oração são mais mulheres, né? Mas aqui quem orava era Daniel. Toda igreja que a gente vai, o ciclo de oração é mulheres que estão dirigindo. Eu estava até falando para a Anne, lá no Rio, a gente tem o costume de ter o culto da hora nona, que é o culto das 3 horas da tarde, onde as igrejas se reúnem, dobram os joelhos, a gente ora ali meia hora, 1 hora, depois levanta e a palavra e prega. Esse culto de oração é o que mais tem poder, que mais tem milagre, que mais tem cura, mais tem bênção. E quando eu fui lá para Recife, que a Anne é lá no Ceará, conheci ela em Recife, lá também tem a tarde da bênção, que é 3 horas da tarde. Aleluia. E é o culto que mais Deus opera. Porque quanto mais a igreja ora, mais poder se manifesta. Então tem aquele período do crente de joelho dobrado, orando, clamando. E nesse culto vai homem, vai mulher, vai criança, vai todo mundo.
real. Eu ainda estranho até hoje. Porque eu não vejo o pessoal orando. Jesus. Não vejo. Se você vai para São Paulo, tem um pessoal que ora de tarde. Você vai lá para o Nordeste, o pessoal ora de tarde. Aqui no Rio também, se não orar, misericórdia, Deus de Babilônia, né? O pessoal ora o tempo todo, sobe monte, desce monte, e ora, vai para a vigília, e consagra, e busca. Deus é fiel, Jesus. Deus mudou? Oh, aleluia. Nós queremos resposta, mas não queremos compromisso. Queremos milagres sem renúncia. Queremos sentar na mesa do rei desse mundo, comer o que for, beber o que for, e depois ser cheio do Espírito Santo. E por que nós achamos, irmãos, que Deus não está preocupado com o que você come? Primeiro mandamento foi: não comerás dessa árvore. Primeiro mandamento foi: não comer. Primeira lei espiritual: não comerás. O dia que tu comer, tu morre. Mas a gente quer continuar comendo qualquer coisa, de qualquer jeito, a qualquer hora, não respeitando o nosso organismo, depois ficando doente, com pressão alta, todo doente, porque não sabe comer, não sabe beber, não tem uma educação alimentar. É por isso que ele proibiu muitas coisas de judeus fazerem. Que se você fizer, tu vai adoecer. Aí depois quer vir para a igreja pedindo para Deus curar, a gente cura aqui, chega em casa e se envenena de novo. Vamos por esse lado porque é onde Deus está me levando. Aí você sente que é refrigerante, que é açúcar puro, depois fica diabético. Aí vem isso aí, eu me cura do diabetes, mas tu morre refrigerante a vida toda. O que Deus fez? Foi? Ele fez isso, foi errado. O que ele fez? Suco da fruta natural. O chá. Tanto que a palavra diz que a árvore da vida, as folhas dela curam as nações. Então nos ensinando, se você for preserva, tu vai ser curado. Jesus. Porque assim na terra como é no céu. A gente se envenena na comida, depois não tem nem força por orar. Que crente envenenado nem ora. É um cansaço, é um sono, é uma fadiga. Tu vai dobrar o joelho para orar, já é uma batalha espiritual para te dobrar, né? Aquele crente todo enfermo, dói o joelho, dói a coluna, tá escravo de sentar, não levantar, ajoelhar, não levantar. Porque nós estamos maltratando o nosso corpo, que é o templo do Espírito. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aí vem todo mundo para a igreja, né? Capenga, cansaço, pressão assim, pressão assada, tudo que é jeito, porque não respeita o templo do Espírito. Não cuida. E a palavra diz que aquele que destrói o templo, o Senhor destruirá. Eu sou moradia do Espírito Santo. Deus está preocupado com o que eu como, está preocupado com o que eu vejo, está preocupado com o que eu escuto, está preocupado com o que eu visto. Aleluia. Aleluia. É verdade. Aleluia. Deus é fiel. Maravilhoso. Nós sabemos que nós estamos na última hora. É verdade, Deus. A última hora. Meu Deus. O Senhor vai fazer uma grande colheita. Porque Ele falou que 1/3 dos homens vai partir. Meu Deus. Uns vão ser salvos, outros não. 1/3. Apocalipse, não é isso? Então você sabe que tem gente morrendo aqui, morrendo ali, né? Do nada, daqui daqui a pouco está caindo. Porque o Senhor toca e desliga. Meu Deus. É verdade, meu Pai. Não são os demônios que estão tocando e matando as pessoas, porque é Ele que tem a chave da morte e da vida. Eles podem até carregar alguns que não estão indo com Jesus. Mas quem desliga é o Pai. E o Senhor toca e a pessoa desliga, a pessoa cai já desligada. Aleluia. Deus, aleluia. Preste atenção, irmãos. Deus é maravilhoso. O irmão falou aqui, eu não sei o dia, meu último dia, né? Nós não sabemos. Será que Deus vai desligar a gente daqui a pouco? Meu Deus, trabalha em nossas vidas, Jesus. E como é que eu vou apresentar as minhas obras? Jesus. Porque talvez você não possa viajar por aí, mas você pode dobrar o joelho e orar por quem vai. Verdade. Aleluia. Talvez você não tenha aqui 10 mil
Norte Silva Jardim, enfrentei condução, enfrentei cansaço, estou doando a minha vida para a igreja. Aleluia. Oh, Glória glória. a Jesus. É verdade. Aleluia. Aleluia. É Ele que conhece o nosso coração. É verdade. É interessante que você vai ver que toda oração, o Senhor, quando você ora, para onde Ele está olhando? Aleluia. Nós falou assim, primeiro dia que você decidiu no seu coração. Então, quando você ora, o Senhor vê o que está te motivando a orar. É verdade. Qual é a sua motivação? É, Jesus. Oh, glória. Ele está te observando ali, você orando, Ele olhando só o motivo da sua oração. Oh, aleluia. Quando você decidiu no seu coração a se humilhar, o Senhor olhou e falou, nossa, mexeu comigo. Essa oração aí está orando para eu reconstruir a cidade. Aleluia. Veio o decreto, ele não parou de orar. Porque do 6 ao 10 passaram algum tempo. Ele perseverou na oração. Aleluia, Jesus. Então, se você orar aonde você estiver, no seu bairro, na sua casa, você é uma lamparina acesa. Oh, glória. Aleluia. E é por isso que o diabo não quer que a gente ore. Porque a gente acende o lugar. Jesus falou assim, ninguém pega, né, um iluminador e coloca debaixo da mesa, debaixo do alqueire, debaixo da cama. A lâmpada é para ficar aqui, para iluminar toda a casa. Então a batalha é para a gente não orar, porque a gente vai iluminar a casa, vai iluminar o